Se vocês acham que a minha paixão, o meu fascínio, a minha admiração, a minha curiosidade, esse sentimento meio que inadjetivável que eu tenho quando se trata dos Romanov, vocês estão enganados, porque hoje eu vou voltar numa série de vídeos sobre essa família incrível. Então venham comigo e junto com o Messi em Os Romanov, o fim da dinastia. Foi publicado há pouco tempo em português, há uns 2 meses mais ou menos, Os Romanov, o fim da dinastia, que é um livro escrito pelo Messi, o mesmo autor de Nikolai e Alexandra, Pedro Grande, Catarina Grande, esses livros incríveis sobre história mundial e história da Rússia. Mas nesse aqui ele vai se dedicar mais a destrinchar um pouco sobre o que aconteceu com os corpos, aqueles últimos dias dos Romanov, já em Ekaterimburgo, na região dos Urais. E agora ele vai se dedicar também às investigações que se seguiram à morte dos Romanov e como que todo esse conhecimento que foi produzido foi baseado em achados e no trabalho de muitos pesquisadores, de geólogos, de gente muito alinhada com a verdade do que aconteceu, com essa verdade do passado e não com aquilo que era divulgado pelo governo soviético. Esse livro foi publicado em 1995, ele foi concluído em 1988, e o Nikolai e Alexandra, esse último volume em que ele vai abordar mais da vida da última família, ele é de 67, algumas revisões foram feitas em 95 e tem até um prefácio escrito em 2000. Se você ainda não viu os meus vídeos sobre o Nikolai e Alexandra, tem 4 vídeos aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar um link aqui em cima pra vocês, ou aqui. Também fiz um vídeo, na verdade eu fiz 2 vídeos sobre as Irmãs Romanov, da Ellen Rapoport, que é um livro também muito legal. E ela fala também, se dedica um pouco mais a falar sobre essas pesquisas com relação ao assassinato, aos corpos, né? Onde estão os corpos. Então vamos lá. Eu não sei ainda como é que vai ser essa série de vídeos. Eu comecei a ler esse livro e eu fiquei completamente encantada, porque parece que o Messi, ele ainda não terminou, ele ainda não esgotou o assunto, porque é tanto sofrimento, são tantas coisas que acontecem com essa família. Eles passam 16 meses em cativeiro. Eles são levados do palácio da cidade do czar, Tsar Kouselo, eles são levados para Tobolsk, eles passam um tempo lá e depois eles são levados pro fim, né, pro último destino, para Ekaterimburgo. O Messi vai então pegar o gancho do último dia de vida, quando o Yurovsky bate a porta, na verdade das salas, no andar superior, onde os Romanov estavam, junto com mais uma criada de quarto, mais um médico, e tinha também um professor de inglês, do Alexei, então era a casa de Passiev. O Messi, então, pega o ensejo desse dia e vai esgotar o assunto, vai relembrar o transporte dos corpos, o assassinato. A Alexandra tinha instruído as meninas a costurarem as joias da família nos corpetes. Então elas desceram com as joias, com os corpetes, só com um vestido simples. E a desculpa que o Yurovsky, que era então o chefe que estava responsável pela família, o chefe dos algozes, dos carrascos, é assim que o Messi se refere a ele. Ao longo dos vídeos eu vou explicar para vocês como é que surgiu então essa decisão, como é que o destino de execução dos Romanov foi aprovado e como foi esse processo. Não foi um processo muito longo, mas havia um desinteresse, um desleixo, e como os Romanov, como essa família, depois que o czar já tinha abdicado em nome dele, em nome do Alexei, já não existia nem mais o reinado, o czarismo, como eles foram então descartados. O Lenin pretendia usar a família como moeda de troca por prisioneiros políticos e para tentar forçar o Nicolau a assinar o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, em troca de algumas parcelas do território russo, mas isso também é um assunto que eu vou abordar um pouquinho depois.
E se vocês tiverem interesse em algum tema específico, eu posso estudar mais e fazer um vídeo respondendo perguntas, enfim, a gente vai vendo como vai ser essa pesquisa. É tudo muito novo pra mim, não vai ser simplesmente o resumo de um livro, o relato dos acontecimentos que são trabalhados aqui pelo Messi. Na verdade, eu tô começando uma pesquisa, porque algum trabalho acadêmico, não, mas pelo meu interesse e pela minha vontade de compartilhar com vocês o destino dos Romanov, toda a glória e todo o declínio e todo o sofrimento pelo qual eles passaram. Eu não sei se vocês sabem, mas o Messi se interessou muito por esse assunto dos Romanov. É claro que ele era um historiador antes disso, mas o filho dele nasceu hemofílico. E todo o estudo do Nicolau e da Alexandra teve um peso muito maior, já que o Alexei, o último herdeiro, ele era hemofílico também. A Alexandra, mãe dele, era portadora de hemofilia, como várias outras mulheres da família dela. Ela era neta da rainha Vitória. E existiam vários casos de filhos dessa rainha hemofílicos, filhos, netos e sobrinhos. Era uma família que já tinha sido devastada. Na época não existia nenhum tratamento. E ao passo que o filho do Messi, do autor, se beneficiou do tratamento que já existia na época, o Alexei não. Então o Messi diz que teve todo um peso maior para ele esse livro, essa pesquisa, por conta dessa implicação, né, desse contato, desse vínculo emocional que pais de hemofílicos estabelecem entre si, ainda que mentalmente longe do tempo, ainda que nem tenham se conhecido. É uma forma de compartilhar um certo sofrimento que só eles entendem. Eu também não sei se cheguei a comentar nos meus outros vídeos pra vocês, mas a questão da família, de todo o destino, as pessoas colocam muita culpa no Rasputin, que influenciou a Alexandra, mas, gente, parecia que tudo estava pronto para dar errado. Vejam vocês, o Alexander III era um homem forte, um czar poderoso, ele era filho de um czar liberal, o Alexander II, esse que assinou a libertação dos servos. E como esse czar, como o pai dele tinha sido assassinado, o que ele fez foi retomar a Rússia com um punho de ferro. E ele teve um tutor muito forte, já falei sobre ele num dos primeiros vídeos dos Romanov. E ele então, o Alexander III, ele herdou todo esse medo, toda essa preocupação e toda essa força. Ele era um gigante, ele era um cara controlador, era um cara que trabalhava muito, que tinha ali a Rússia nas mãos, que tinha as rédeas de tudo. Ele não preparou o Nicolau para a vida que o Nicolau ia ter. O Nicolau II era o filho dele, era o filho mais velho, mas o fato é que ninguém esperava que o Alexander III fosse morrer tão cedo. O Nicolau tinha 26 anos, o Alexander III, se não me engano, tinha por volta de 50 anos. Ele teve uma nefrite e morreu muito rápido. Ele se deteriorou, ele tentou fazer... Primeiro ele tentou ignorar a doença e continuar trabalhando. Depois ele fez alguns tratamentos, depois ele foi para a Crimeia tentar novos ares, novos conselhos médicos e, no entanto, não adiantou. Então imaginem, o Nicolau II, um cara que tinha o temperamento muito próximo do da mãe dele. Ele era sensível, fútil, ele era um jovem romântico, um jovem comum. Ele não tinha sido preparado para ser imperador. O Alexander III nunca tinha ensinado a ele como fazer certas coisas, como entender o império. Ele não sabia sequer muito bem a geografia da Rússia, ele não sabia nem o que ele ia herdar, do que ele era herdeiro. E ele se apaixonou pela Alexandra, a tia da Alexandra, era casada com outro primo dele. Então, ele acabou se encontrando com a Alexandra, mas ninguém imaginava que o destino da Rússia estava nas mãos de um casal que reproduziria, que repetiria esse gene da hemofilia. Então, o Nicolau II, um cara super inseguro, um cara que não foi educado para ser czar, em 1894 cai a Rússia em cima da cabeça dele. E Alexandra, que era hemofílica, era uma princesa estrangeira, ela não tinha sido preparada, como aconteceu com a Catarina, por exemplo, para ser uma imperatriz consorte ou para ser uma czarina. Ela não tinha sido preparada. Ela era uma jovem muito tímida, ela vinha de
um pequeno principado, ela era uma simples princesinha, tinha perdido a mãe na infância. Então ela vai para a Rússia, ela cai ali na Rússia e ela nem é sequer preparada, porque no noivado dela, pouco antes do noivado, o Alexander III morre. Então parece que existia uma conjunção de fatores para realmente acabar com os Romanov. Uma série de coincidências desagradáveis que vão detonando com a vida da Rússia, a vida do czarismo e a vida da família imperial, a vida enquanto família. A Alexandra não era uma pessoa que queria fazer relações com a família, com a aristocracia. Tudo que ela queria era ser uma boa mãe. O Messi, nesse livro aqui, o Nikolai Alexandre, ele traz cartas, traz várias outras informações, depoimentos, livros escritos por amigas dela, por exemplo, a Anna Virubova, que foi uma grande amiga da Alexandra. Então tem vários dados que mostram, que fazem a gente compor junto com o Messi, junto com as observações dele, o retrato de uma família, o retrato de um homem simples que trabalhava no escritório, trabalhava, enfim, que era um czar, e ao mesmo tempo era um cara que passeava pelo jardim com os filhos dele, que ao final do dia queria ficar lendo Tolstói para a família. Então ele era um pai de família, era um cara simples. A Alexandra, mesma coisa, ela queria cuidar das crianças, ela não queria receber, deixar as crianças com babás. As crianças tinham babás, mas ela queria estar envolvida, queria estar perto. Ela gostava muito de colecionar quinquilharias. Ela abraçou realmente a religião ortodoxa russa, mas ela era uma mãe de família. Ela não queria fazer laços fortes com a aristocracia, ela não tinha esse interesse. Ela achava que o importante era que o povo russo os visse como a mamushka, né? Como a mamãe russa, o pai. Então eles, os imperadores, os pais da Rússia, essa visão que eles queriam manter para o povo russo. E eles não se preocupavam em fazer alianças com a aristocracia. Em 1894, quando foi a coroação do Nicolau II, houve um evento, uma espécie de banquete, distribuição de cerveja para a população ali em São Petersburgo, mas o fato é que teve uma baita confusão, várias pessoas foram pisoteadas, morreram. Então essa marca do sangue, da destruição, essa coisa do sangue mesmo, não só da hemofilia, já estava ali marcando desde o momento da coroação do Nicolau. Parece que alguma coisa no manto dele também soltou uma correntinha de algum santo que unia uma parte do manto à outra. Então, existem vários aspectos aí, várias fatalidades, vários pequenos sinais, claro, que só vão ser interpretados bem depois, a posteriori, né, de trás para frente. E então a gente vai entender um pouco do que estava acontecendo ali. Uma simples família, uma família que só queria ser uma família, estava ali tendo que controlar a Rússia, um território imenso. O Nicolau tinha esse desconhecimento político, esse desconhecimento intelectual, talvez, mas principalmente um desconhecimento moral, uma inaptidão. Parecia que a roupa de czar era muito grande para ele. E realmente, quem teve um pai como o Alexander III, assumir de repente assim a Rússia, e pressionado pelos 4 tios dele, né, os grão-duques, ele foi pressionado e tiranizado durante os primeiros 10 anos de governo, e foi nessa época também, por pressão dos tios, que ele acabou declarando guerra ao Japão pelo Port Arthur e teve esse problema, né? A Rússia saiu realmente destruída, o Japão saiu fortalecido, vitorioso. Então também tem nos meus vídeos algumas informações sobre isso. Mas o que eu quero com esse vídeo é então descobrir junto com vocês todo o horror dos sovietes. É descobrir passo a passo o que aconteceu, todas essas narrativas, todos esses testemunhos. Durante muito tempo, alguns livros esclarecedores, principalmente do Nikolai Sokolov, que foi o primeiro investigador, subsidiado pela Maria Feodorovna, pela mãe do Nicolau II, que tinha conseguido fugir e que precisava desesperadamente de notícias da família das netas, do Nicolau e da Alexandra.
Teve aí essa data comemorativa da Revolução Russa em outubro. Muita gente falou sobre isso, várias livrarias colocaram pilhas de livros, textos da Revolução, manifesto. E vocês devem ter percebido que eu não fiz nenhum vídeo em comemoração a isso. Porque o fato é que eu acho que não tem nada a ser comemorado da Revolução Russa. Eu não acho que os sovietes tenham melhorado a situação do país, pelo contrário, mas eu quero junto com vocês entender essa transição e tudo o que aconteceu. Esse vídeo então foi para explicar um pouquinho, retomar algumas ideias desde os meus primeiros vídeos sobre os Romanov, e eu vejo vocês então no próximo vídeo em que eu vou falar um pouquinho mais sobre esse livro incrível, Os Romanov, o fim da dinastia. Espero você no próximo vídeo. Não esquece de dar um like aqui, de compartilhar com seus amigos que adoram história russa, história mundial e que tem uma quedinha pelo destino dos Romanov.